gente vai começar hoje, né, uma trilha aí de desenvolvimento front-end, vão ser 5 aulas de 2 horas de duração. E isso, para programação, é pouco tempo, tá? Eu vou até querer saber se vocês já estudaram alguma vez programação. Então, é legal a gente alinhar as expectativas de que tem muito mais para se saber do que é possível a gente colocar dentro dessa carga horária, mas com essa carga horária a gente já consegue cobrir o essencial que a gente precisa saber, tá? Para depois ir aprofundando os estudos. Então, eu vou me apresentar rapidamente, tá? Eu sou a Thaís. Eu me formei em análise e desenvolvimento de sistemas há muitos anos atrás, né? Mais recentemente, eu me formei também em gestão de TI. Eu atuei pelo menos durante 10 anos com programação, tanto de front quanto de back-end, tá? E aí, uma curiosidade sobre mim, eu adoro tudo que é relacionado a artes visuais, tá? Então, falei que é o meu lado B. Além de programadora, eu gosto muito de tudo que é relacionado a desenho, pintura, tá? Eu acho que é isso que tem para falar. Deixa eu ver o que vocês já estão respondendo aqui. A maioria de vocês estão em Campinas. A idade. Legal. E aí, vocês já estiveram juntos em outra turma antes? Começou ontem ou não? Esse módulo de vocês começou ontem? O módulo de específico é hoje. Ah, tá. Achei que Fez vocês tinham outro. tido uma reunião ontem. Aham. Não, aí fez outro módulo que foi a turma de dados e a gente, mas que era de gestão de projetos e segurança de informação. Uhum. Tá legal, Mas muito específico bom. mesmo começa agora. Tá legal. Beleza, será que todo mundo aqui respondeu? Parece que tem pouca informação. Vou esperar vocês colocarem mais um pouco. Alguns de vocês já programam back-end, isso é legal. Tem alguém que é enfermeiro, adorei, muito bom. Hoje é aula de desenvolvimento front-end? Isso, hoje é aula de desenvolvimento front-end, nosso primeiro encontro. A gente vai ter mais outras 4 aulas. Ah, sim. É porque eu vi que o instrutor seria o Matheus, aí eu não sabia se ele ia entrar ou não nessa aula aqui, aí acho que eu fiquei meio confuso. Ah, tá. Eu acho que o Matheus é instrutor de outra. Talvez se esqueceram de atualizar. Deve ser de outra disciplina, vamos dizer assim. Eu que vou acompanhar vocês quando a gente for falar de front-end, tá? Ah, tudo bem. Então, serei eu mesma, e aí talvez o Matheus seja de outra. Eu não conheço o Matheus, mas talvez seja de outra disciplina. Legal, gente, estou vendo aqui. Eu fico com dúvida se eu peço para vocês se apresentarem, porque eu sei que tem gente que não gosta muito desse tipo de início nas aulas, né? Mas é importante para mim ter uma noção de quem são vocês ao longo dos estudos, né? Legal, tem alguém aí que já é ilustrador, quero saber quem é. Ana, você acha que está na aula errada? Por quê? Qual que seria a sua aula prevista para hoje? Banco de dados. Você conhece alguém para te dar essa orientação? Oi, Benjamin. Legal. É engraçado que eu estou numa fase eu estou querendo transitar da área de TI para a área de artes visuais. Eu não sei qual que é a sua história, se você já é ilustradora há muitos anos e agora está querendo chegar na área de TI. Perfeito, é o contrário da nossa linha do tempo aí. Muito bom. Legal, a maioria de vocês estão em São Paulo, né? Até porque vocês têm aula presencial em Campinas. Legal. Muito bom. Vamos falar da próxima? Deixa eu pegar o link para vocês aqui, que aí a gente vai ver exatamente sobre o que vocês conhecem. O Thaís, Oi, pode desculpa, falar. eu acabei falando Matheus, eu vi aqui que era Samuel, não sei se você conhece. Ah, o Samuel, ele é o tutor de vocês, né? É ele Ah, que vai tá. sempre dar auxílio, ele vai acompanhar vocês, inclusive acho que pessoalmente lá em Campinas. Ah, perfeito, Então, perdão. Obrigado. legal. Imagina. Ó, mandei um outro link com essa outra pergunta aqui para saber, inclusive, se vocês já tiveram contato com programação front-end, tá?
gostaria de saber, mas qual que é a primeira coisa que vem em mente quando vocês pensam em programação front-end, para saber aonde vocês estão, mais ou menos? Se é uma coisa que desperta interesse ou é uma coisa que ainda, sei lá, não cai tão bem? Eu gosto bastante de front-end. Já estudei, já fiz alguns cursos Ah, legal. online. Aprendi HTML, CSS, um pouco de JavaScript. Uhum. E da parte de programação, a que mais interessa para mim é front-end. Ah, legal. Uhum. Mais pro lado do design mesmo, então, né? De Isso, criar isso. interações e tudo mais. Muito bom. Eu mandei o link para vocês aqui no chat. Coloquem lá para a gente formar essa nuvem para eu saber mais ou menos de todos vocês como é que está o contato com programação front-end. Talvez para você, Ian, que já estudou Thaís, eu esse acho que você curso, mandou o mesmo link o mesmo? antigo. É, Acho que é o mesmo Deixa eu link. ver. Deixa eu ver aqui. Eu abri, apareceu front-end aqui. Ah, é verdade, tá front-end agora. Vejam aí. O link tá Talvez. certo. tá Acho que tá certo, agora certo. atualizou Tá aqui. certo o link? Ah, legal. Para quem já estudou programação, talvez programação front-end, né? Esse curso ele seja mais como uma revisão para vocês, porque a gente tem começado do começo, né? E então talvez acabe sendo meio que uma revisão. Mas é sempre bom, né? A gente sempre agrega alguns conceitos quando a gente está estudando de novo, algo que a gente já estudou. Legal, é bom que vocês todos enxerguem que isso está ali para o lado do design, né? Interfaces bonitas, pouco conhecimento. Ah, tá, entendi, pouco reconhecimento. Beleza. Terror! Quem tem terror à programação aí, front-end? Falei um pouquinho comigo. Gente, eu posso entender você, tá? Eu posso entender você. Páginas bonitas, é isso aí. Experiência com o usuário, superfície do programa, relações, tem muito a ver com interatividade, né? Interface, ela é um meio de caminho entre uma aplicação e o usuário. Acho difícil, tá? Vamos ver. Na verdade, front-end é muito decoreba, porque são muito microinformações que você usa. É como se você tivesse um jogo de Lego onde as pecinhas são muito pequenas. E aí você tem que usar e se familiarizando com todos esses recursos, tá? Mas é bom ter já a ideia de que você não precisa decorar tudo. Com o tempo você vai ganhando familiaridade, é importante conhecer como cada linguagem funciona. E aos poucos você vai, enfim, se sentindo mais ali no domínio da coisa. Medo, paixão, entendi, temos coisas bem opostas aqui. Tá legal? Tem uma pessoa que ama, que ótimo. Beleza, pessoal, vamos aprender junto, então. Eu acredito que a gente pode começar, caso alguém não tenha chegado, deve ter chegado já. Eu não tenho a lista de alunos, mas eu imagino que estejam todos aqui. Beleza. Vamos lá. Vou fechar essa nuvem aqui. Depois, no final dela, a gente pode voltar a falar dela. Vamos falar, então, um pouquinho, fazer uma introdução à front-end, né? Nessa aula, a gente vai meio que percorrer aí o que é front-end, quais as linguagens que a gente utiliza, o que a gente precisa para começar a programar e versionar o nosso código direitinho, tá? E a gente vai criar uma primeira página da HTML que vai servir como um mapa de elementos para a gente, tá? Front-end, então, é toda a programação que é responsável pela interface gráfica que existe nos sites, tá? E o programador ou programadora que fará esse código ele sempre trabalha ali perto da equipe de design que estabelece a UI ou UX, né? Uma vez que você já tem todo esse projeto pronto, chega a hora do programador ou da programadora codificar isso e fazer isso acontecer no navegador, tá? Então, normalmente, depende muito da empresa. Não necessariamente você vai ser a pessoa que vai definir como as coisas vão funcionar na interface. Normalmente você trabalha junto com esses outros colegas, ou em algumas empresas você vai ser as duas pessoas, tá? Você vai ser também quem planeja a interface e quem codifica ela. Então, não fica tão separadamente assim, dependendo do lugar que você for trabalhar. Muitas vezes você pode fazer as duas coisas. Tudo bem? E
aí, é legal a gente ter em mente que o programador front-end, ele programa para o navegador, tá? O navegador é quem vai interpretar esse código e quem vai renderizar o resultado disso na tela para o usuário. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque os navegadores, eles não funcionam de forma igual, certo? Cada navegador tem uma engine diferente. Engine é o nome que a gente dá para essa parte principal do navegador, a parte principal por interpretar e renderizar, a gente pode chamar de core também em inglês. E cada um desses navegadores tem uma engine diferente, existe uma história, né? Existem navegadores que mudaram de uma engine para outra, né? Tem navegadores diferentes que usam a mesma parte principal ali da engine. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos atuais, tá? De quais são as engines que cada um desses navegadores utilizam. Tudo bem? O Chrome e o Edge utilizam o Blink, Safari usa o WebKit e o Firefox usa o Gecko, tá bom? E o IE usa o Trident, que é uma coisa bem única ali da Microsoft. Beleza? Então, a gente programa para o navegador e é legal a gente ter em mente de que eles todos não funcionam exatamente da mesma forma, tá? E é por isso que nem tudo que a gente pode utilizar em HTML, em JavaScript, em CSS, é certeza que vai funcionar nesses navegadores. Então, existe uma prática que a gente chama de cross-browser, que é você sempre atestar, verificar que o código que você criou vai funcionar bem em todos esses navegadores e também em diferentes dispositivos, né, e sistemas operacionais. Beleza? Tranquilo essa parte para vocês em relação a cross-browser. Ao longo das aulas, conforme a gente for avançando, eu vou comentar como a gente verifica essas coisas. Mas, por enquanto, é só legal ter em mente isso, tá? De que não é tudo, por exemplo, vamos supor que sai uma nova versão da linguagem. Vai levar um tempo para que essas engines dos navegadores implementem, né, a interpretação desses recursos. E existem recursos até do HTML5 que hoje ainda você não está seguro ali em todos os navegadores, não. Você precisa abrir mão, mas normalmente são coisas tipo muito específicas que você não vai estar perdendo ali. Você consegue criar seu conteúdo tranquilamente sem esses recursos, tá? São coisas muito específicas. E aí, eu gostaria de compartilhar um link aqui com vocês. Deixa eu colocar ele lá no nosso chat. Deixa eu abrir ele aqui. Para vocês verem comigo como que está, né, atualmente, quais os navegadores preferidos das pessoas, os dispositivos que elas mais gostam de utilizar. Deixa eu achar vocês aqui, chat. Caetano chegou agora, tá tudo bem? Acabamos de começar. Acesse o link que eu mandei, são 2 links, Caetano, e coloca lá suas palavrinhas para eu ter uma noção da turma. Vamos abrir esse link aqui então, né? Vocês estão vendo minha tela aí, tranquilo, né? Deixa eu esconder isso aqui. Ó, já mudou. Ontem eu tinha acessado isso aqui, estava 69% dos acessos são feitos pelo Google Chrome. Vocês faziam ideia de que existia tanta predominância assim do Chrome? Anos atrás não era assim, tá? Anos atrás era um pouco mais distribuído. Me entristece só que o Firefox tenha só 3%, é o meu navegador preferido. Beleza? Ele está atrás ainda do Edge ou do Internet Explorer. Mas o que costuma determinar isso muito é o sistema operacional, viu? Porque normalmente quem tem Windows já vem com esses navegadores, né? A pessoa já utiliza, quem tem Mac vai utilizar Safari e o Chrome, enfim, tem as suas vantagens e aí a galera sai instalando. Além disso, ele traz um top 10 legal aqui das versões, né? Porque nem sempre as pessoas estão com as versões mais atualizadas dos navegadores. Plataformas, né? Quais os dispositivos que são utilizados, ganhando aqui, ó, com 20% o Windows, né? Depois macOS ou iOS e dispositivos Android. E aqui também, ó, principais resoluções. Você vê que a primeira aqui, ó, é uma resolução de dispositivo mobile, né? 800 por 300 pixels. Beleza? Depois a gente vem para um tamanho desktop aqui, ó. E é legal que você tem toda a timeline aqui, ó. Você consegue ver no tempo passado como que isso era. Beleza? Tranquilo. Vamos voltar aqui para o nosso material.
Beleza. Vamos falar, então, agora de HTML. Vamos falar das 3 linguagens que a gente utiliza e entender para que cada uma serve, né? O HTML, que é uma linguagem de marcação de hipertexto, quando a gente fala hipertexto, é só pensar que esse conteúdo, ele não é linear. Ele é um conteúdo que, a partir dele, você tem um link que vai para uma outra área, que vai para uma outra área, né? Então, é um tipo de conteúdo que você experimenta ele sem ser numa linearidade, mas através de conexões com outros conteúdos. Isso é a definição, tá, de hipertexto. E é com o HTML que a gente faz a estrutura desse conteúdo, tá? É por meio dele que a gente dá significado ao que é cada um desses elementos. Isso aqui é um parágrafo, isso aqui é uma seção, isso aqui é um link, tá? Então, com ele, a gente meio que cria uma aparência ali de bula de remédio só, porque a gente vai estruturar esse conteúdo com semântica, né? Dizendo o que cada um desses elementos são, para que seja devidamente interpretado pelo navegador e também por robôs de busca, tá? Então, basicamente é isso. Com o HTML, a gente só estrutura esse conteúdo, tá? Estrutura de forma onde a gente indica o que é a semântica, né? Desses elementos, desses conteúdos. E aqui eu trouxe para vocês esse link, que é o primeiro site da história, tá? Feito pelo Tim Berners-Lee, que é o criador da www, né? Da internet. Deixa eu copiar e mandar aqui para vocês também no nosso chat. Pessoal, fiquem à vontade para me interromper ao longo da aula, tá bom? Eu não falei isso no começo, mas querendo fazer perguntas, vocês podem fazer. Vamos abrir esse link aqui, no próprio Chrome mesmo. Ó, isso aqui é a cara do nosso HTML, tá? Só uma estrutura, você vê que tem um item de cabeçalho aqui, um título, né? Depois texto e alguns links, tá? E olha só a diferença, eu vou abrir no Firefox que eu tenho aqui também para vocês verem as preferências de cada navegador. Como vocês podem ver, deixa eu tentar diminuir ele aqui, e esse para cá. A fonte é diferente, tá vendo? Aqui eu tenho uma fonte com serifa, aqui eu tenho uma fonte sem serifa. As cores são diferentes. Aqui no Firefox tem uma cor de fundo, aqui é branco. Então, assim, o padrãozinho de cada um dos navegadores é diferente. E também espaçamentos, ó. Olha o espaçamento que eu tenho aqui em cima desse título. Olha o espaçamento que eu tenho aqui no body, né, no corpo, antes de chegar nesse título. Tudo bem? Então, só uma pequena demonstração de como cada navegador... Isso é uma demonstração muito superficial, tá? Só de qual que é o estilo padrão de cada um desses elementos HTML. Quando a gente fala de outras coisas ainda, enfim, são diferentes, tá? Vamos falar de CSS, tá? O CSS é onde a gente deixa as coisas bonitas, tá? É a linguagem para estilização do conteúdo que está lá estruturado em HTML. Com ele a gente define não só coisas de estilo, né, como tamanho, cor, a gente também define a disposição, que algo vai ficar à esquerda, algo vai ficar à direita, algo vai flutuar para cá ou para lá. Tá? Tipografia, efeitos ao passar o mouse, né? Existem várias coisas que a gente pode utilizar com o CSS, tudo bem? Então, é com o CSS que a gente vai fazer com que aquele HTML bruto, né, que parece uma bula de remédio, fique com a aparência que foi planejada lá pela equipe de design, beleza? E eu gosto de mostrar esse link aqui do CSS Zen Garden, que tem algumas interfaces bem legais, programadas só com HTML, e só com CSS. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, vou mandar aqui no chat também. Essa página mesmo, só HTML e CSS, vocês podem ver que tem alguns efeitinhos aqui. E aqui vocês podem acessar outras telinhas. Ó, que design bem legal, né? Bem diferentão, só com HTML e CSS. Tá? E como vocês podem ver, é uma tela bem estática ainda, né? Ela não tem muitos efeitos. Isso aqui a gente também consegue fazer com CSS. Enfim, eu depois vou deixar aí, eu quero que vocês naveguem e deem uma olhada, tá? Para ver tudo que é possível a gente fazer. E esses sites também são super responsivos já, tão bacaninhas em termos de boas práticas, tá? Voltando aqui para o nosso material. Vamos falar de JavaScript.
Aqui. Bom, JavaScript entra como uma terceira linguagem para enriquecer a experiência do usuário que ele vai ter na nossa interface. Com o JavaScript que a gente consegue trazer interatividade, tá? Antes que algo que era super estático, né? E com uma boa aparência, com HTML e CSS, a gente consegue trazer mais interações e funcionalidades, né? Por exemplo, uma validação de formulário, menus interativos, ou mapas também interativos, aquele mapa do Google que se expande e tal, você consegue mexer ali dentro. Tudo que você imagina que existe uma interação, a gente faz com JavaScript, tá? Então, é com JavaScript que a gente consegue enriquecer essa experiência do usuário e fazer com que o site fique um pouco mais interessante, tá? E aqui eu tenho duas referências legais, eu não sei se vocês já tinham visto esse site, eu acho bem bacana. Esse site Histographic aqui, ele mostra cada um dos eventos históricos que a gente tem lá no nosso Wikipedia, dessa forma bem interessante aqui, né? Tipo, cada uma dessas bolinhas é um fato histórico, tem esse efeito, né? Onde está o meu mouse, por exemplo, as bolinhas ao lado ficam maiores, e quando eu paro, ele expande para um fato histórico. Existe esse filtro aqui também, que eu posso escolher algum tema, só música, por exemplo, e aí ele filtra o tipo de conteúdo, tá? Então, esse tipo de coisa a gente faz implementando com o JavaScript. O outro exemplo é algo mais artístico, que é esse site aqui que tem, é tipo uma graphic novel, né? Um quadrinhos animado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, eu não sei se tá pegando o som da minha máquina aqui, mas tem uma música de fundo. E aí, conforme você vai rolando os textos aqui, ele vai brincando com a disposição dos quadrinhos, né? E às vezes também com caixa de diálogo. Deixa eu rodar mais aqui, ó. Aqui, ó. A forma como ele vai apresentando, aos pouquinhos. Tudo isso você consegue controlar bacaninha com JavaScript. A música de fundo muda, dependendo da seção da história. Então, são coisas legais que a gente consegue fazer com JavaScript. Deixa eu mandar o link para vocês, né? Porque eu me esqueci de mandar. Peraí. Vocês estão aqui. Esse a gente pode fechar. Esse aqui. E assim, eu estou mostrando, exato, dá trabalho pra caramba. Eu tô mostrando coisas que foram super bem elaboradas como um exemplo fora da curva, sabe? Do que a gente pode fazer. Mas assim, de trampo que a gente pega, né? De trabalhos que a gente pega, costumam ser coisas mais formais, né? Landing pages, coisas assim, que não necessariamente a gente vai usar esse tipo de recurso. Mas é legal vocês saberem o que dá para fazer. Tem joguinhos hoje em dia também, né? Que são feitos no próprio navegador. Beleza? Ok. Então é isso, assim, as três principais linguagens, né, que fundamentam tudo que a gente vê na interface web são essas aqui, HTML, CSS e JavaScript, tá? HTML, estrutura e semântica, é isso que a gente precisa deixar bem feito nele também, e isso é importante, a gente vai falar daqui a pouco. CSS, a gente estiliza e formata esse conteúdo para ele ficar com uma boa aparência, e com JavaScript a gente traz interatividades, animações e mais. Beleza? Quero saber de vocês, vocês receberam auxílio para instalar a IDE, criar uma conta no GitHub, ou a gente faz isso agora? Me contem se rolou isso, porque me perguntaram, né, se a gente precisava adiantar algo para a aula. Já instalaram, beleza. Tem Só alguém passou o link de instalação, configurações tá. não. Tá. Visual, o VS Code vocês instalaram, beleza? O Git também todo mundo instalou, de boa? É meio que um monte de pergunta, mas é só checar próximo, né? Até o infinito lá, para quem usa o Windows. Alguém aí usa Linux? Deixa eu saber de vocês. Se alguém usa Linux, me conta. E beleza, para a gente programar, gente, é legal que vocês saibam que você pode escrever seu código front-end até no Notepad, que tem aí no Windows, qualquer lugar você pode usar, e salvar o seu arquivo com as extensões adequadas, né? HTML, JavaScript, CSS. Mas é legal que vocês tenham uma IDE para que quando vocês forem criar projetos, o tempo de vocês seja poupado, né? Com a ideia você tem algumas funcionalidades de autocompletar, te indicar se a sintaxe está errada, que você já vai se corrigindo, tá?
E aí você tem um projeto todo organizado lá, bacaninha. Além disso, para quem quiser experimentar, nessa aula dá para usar esses editores online, onde você tem espaços ali para colocar o código HTML, CSS, JavaScript, e já ver o resultado disso na tela também. Vou mandar aqui para vocês. E o último aqui. Para quem, se alguém não tiver Converse Code hoje, dá para vocês usarem até esse último link aqui, que é só para codificar HTML e já ver o resultado ali do lado da tela, tá? Deixa eu fechar essas coisas que a gente já viu. Beleza, vamos lá no GitHub, então. A gente vai criar um novo projeto para que esse código que a gente crie, ele já seja versionado, tá? No meu próximo slide eu ia falar sobre isso. É legal que vocês se habituem a colocar o código de vocês em um repositório, mesmo que seja privado, só para vocês terem acesso, tá? Porque aí é uma forma centralizada de vocês guardarem o código de vocês. A máquina de vocês não conta como lugar de armazenamento, tá? Nunca contem com isso. Você sempre precisa salvar o seu código em algum lugar na nuvem ou fazer alguma redundância na hora de armazenar. E aí que entra o repositório como lugar para você armazenar isso e também poder compartilhar com outras pessoas e etc. Então, aí vem o repositório, um local de armazenamento. O versionador é uma ferramenta que a gente tem para fazer controle de versão. Então, conforme você vai programando, você vai fazendo meio que snapshots ali. Ah, eu cheguei aqui, implementei esse cabeçalho do meu site aqui, está redondinho. Quero registrar que isso está pronto como uma alteração. E aí você faz o chamado commit, você registra aquilo como uma alteração e ele vai fazer um marco ali naquele tempo, tá? E aí você continua programando, fez mais alguma parte do site, tá legal? Quer salvar essa alteração como pronta? Você faz um novo commit e assim vai indo. E aí, ao longo do tempo, você vai tendo um registro de todas essas versões. Se um dia precisar voltar porque houve algum problema, você consegue voltar. Você consegue acompanhar toda a linha do tempo aí dessas alterações que foram consolidadas por meio de um commit, tá? Então, o versionador é isso, uma ferramenta para você fazer controle de versão. Tá? E além disso, também trabalhar com outras pessoas. Imagina você e um colega programando o mesmo site, vai chegar uma hora onde talvez, enfim, cada um quer trabalhar em uma área separada, vai ser mais fácil, né? Mas ainda assim, vocês vão mantendo esse versionador trabalhando para ir organizando essas alterações. Eventualmente, precisou alterar uma mesma área, o versionador vai gerenciar esse conflito para vocês, e aí você escolhe, por exemplo, quero seguir com essa versão que ele já alterou, porque está melhor que a minha, por exemplo, sabe? Então, também facilita esse trabalho em conjunto, sem haver danos, tá? Porque aí você consegue gerenciar todos os conflitos, caso vocês alterem uma mesma coisa. Beleza? Deu para entender, William, o que é o versionador? O versionador você vai entendendo também, conforme você vai usando os recursos que ele tem. Eu falei aqui o bem básico, tá? Que é você controlar as versões de alteração e poder trabalhar junto com outras pessoas sem se preocupar em alguém sobrescrever seu código, tá? Porque tudo isso é gerenciado bonitinho. Vamos lá, então, para o GitHub. E aí a gente vai começar a codificar a nossa página, beleza? Eu vou minimizar isso aqui. Certo? Fechar isso aqui. Eu fiz até uma lista para eu não pular passos na aula de hoje aqui. Beleza, a gente chegou na hora de criar o nosso repositório lá no GitHub. Acessem comigo, então, github.com. Eu criei uma conta nova para acompanhar vocês no curso. País Carneiro 2. Quem tá conta o medo aí, Benjamin? Sem medo.
tá? A gente vai usando as coisas e vai se familiarizando com elas. Apenas medo. Respire fundo comigo, tá? Todo mundo logado nessa tela inicial aqui? A gente vai clicar nesse botãozinho aqui, New, tá? E aí a gente vai criar o nosso repositório dando um nome para ele. Eu vou chamar de coru-sync, porque eu já tenho um outro coru. Coloque o nome que vocês quiserem aqui nesse repositório, tá? Pode ser o nome de vocês, enfim. Eu vou colocar coru-sync tudo junto aqui. Você pode colocar uma descrição, eu vou deixar tudo vazio, a gente não precisa colocar essas informações. Público, se outras pessoas puderem acessar o seu código. Privado, se só você ou quem você quiser dar acesso vai poder acessar, eu vou deixar público. E não vou marcar nenhuma dessas... Oi, pode falar. Você comentou de deixa colocar o nome que quiser, mas a gente vai usar o git bash depois, não seria bom a gente colocar tudo o mesmo nome na hora de você fazer os comandos para a gente repetir igual, para não se perder? Olha, a ideia é que cada um tivesse um projeto, então cada um colocaria um nome de repositório. A gente vai fazer cada um projeto separado, tá? E aí, isso, depois eu vou, logo em sequência que a gente criar o repositório, a gente vai lá pro nosso terminal dentro do VS Code, e aí cada um vai iniciar o projeto lá, passando esse repositório como origem. Então, aí seria o próximo passo, tá? Então, por isso, cada um pode criar o seu repositório mesmo, que aí, na hora de criar o projeto, vai usar a URL do seu próprio repositório, tá? Beleza. Então, podem escolher aqui. E aí, essas outras opções, vocês podem deixar todas vazias, tá? Não precisa selecionar. A gente vai criar um arquivo de README aqui também. Beleza? Criar repositório. E aí, vocês vão ver que ele vai dar a instrução bonitinha aqui dos comandos git para vocês, tá? Confirmem para mim se vocês criaram. Agora a gente vai... Vou deixar até lado a lado aqui, ó. Abrir o nosso VS Code. Aqui em cima, ó, tem uma abinha terminal, tá vendo? Vocês podem colocar novo terminal. Mas antes disso, criem uma pasta, tá? Do jeito que eu tô aqui no VS Code, eu já criei uma pasta. Vocês podem vir aqui, ó. Open Folder, por exemplo. E aí vocês criem uma pasta e continuem para abrir essa pasta aqui, beleza? Para você já estar meio que no contexto de um projeto. Isso é importante para que os nossos comandos do Git já vão para dentro da nossa pasta certinho. Todo mundo aí? Eu posso até fazer aqui Open Folder, ó. Criar uma nova pasta. Deixar tudo assim, coru-sync. O nome da pasta vocês escolhem também, tá? E abrir. Aí, ele me jogou já, posso confiar em tudo que tiver dentro desse diretório. Estou dentro desse contexto da pasta, venho aqui no terminal, novo terminal. Ele vai abrir aqui para mim, ó. Reparem que ele já está apontando o caminho da nossa pasta, beleza? Então, eu já estou no contexto que eu preciso estar. Agora, a gente vai seguir essas opções, esses comandos aqui, porque a gente vai criar um novo repositório, tá? A gente não tem nenhum código ainda, a gente vai criar do zero. Esse comando, ele basicamente faz o seguinte, ele vai escrever o que tiver dentro de aspas, dentro de um arquivo que vai ter esse nome. A gente pode copiar esse comando aqui, colar, e aí eu vou editar. Eu vou escrever, por exemplo, arquivo README, só para vocês verem que, enfim, o que eu escrever aqui dentro vai para dentro desse arquivo, tá? A gente criou, então, o nosso arquivo README. Comando para inicializar o Git nesse repositório, ou seja, quando o Git init, a partir desse momento, o versionador vai funcionar dentro do que houver nessa pasta, tá? Aqui ele traz alguns warnings de coisas que a gente pode fazer, não precisa se preocupar. E aí, deem comigo esse comando aqui, ó, git status. Ô, Thaís, tem como voltar a explicação depois da parte que você criou a pasta, por favor? Claro, ó, você pode vir aqui no File, Open Folder. E aqui vai abrir o seu gerenciador aí do seu Windows, né, e tal. Você cria uma pastinha nova. Pasta nova, abre. Quando você der Open, acho que eu não vi aqui, pasta nova, Create.
E aí dá um open, né? Ele automaticamente vai te deixar nesse contexto aqui da pasta, vai perguntar se você confia em todos os autores que tiverem, né, de conteúdo dentro dessa pasta, pode confiar. Beleza? Então, você vai estar nessa área aqui meio vazia, sem nada, normal. E aí você vem aqui para abrir o terminal, e aí, nesse terminal, ele já vai mostrar o caminho para você aqui, ó. Só conferindo que você está dentro desse contexto dessa pasta que você acabou de criar. Tudo bem? Me Tudo fala aí bem. se você conseguiu fazer os passos. Consegui, Ó, sim. eu vou voltar para outra pasta, por exemplo, é só ir lá e abrir, porque eu já dei o git init aqui nela, tá? Estou aqui no meu terminal. Ó, com o comando git status, ele traz algumas informações legais para gente. Como, por exemplo, ó, arquivos que não estão sendo rastreados, readme. O que acontece? Sempre que a gente faz alguma alteração e cria um novo arquivo, a gente precisa adicionar os arquivos que o versionador deve rastrear. E para isso vem esse comando aqui, ó, git add e aí o nome do arquivo. Ou você pode fazer git add asterisco, espaço asterisco, que aí ele vai inserir tudo. Ou ponto, tudo que tiver nesse diretório, tá? Então você pode especificar o nome do arquivo ou usar o asterisco para tudo. Ô, Tá? Thaís, pergunta. Ali naquela parte do eco, pode colocar qualquer coisa ali entre aquelas aspas, que nem você mudou? Isso aqui é um conteúdo de texto que você vai colocar dentro desse arquivo. Ó. Se eu vou abrir o readme aqui, ó, exatamente o que eu coloquei entre aspas, que é texto, vai aparecer aqui dentro. Então, qualquer coisa que você puder escrever aí, sem dar quebra de linha, nada bizarro, evita barras, coisas assim, vai criar dentro do nosso arquivo, tá? Então, é isso mesmo. Valeu. Qualquer conteúdo texto dentro do readme. Beleza? Então, beleza. A gente inicializou o versionador dentro desse diretório, que no meu caso aqui chama CoroSync. Adicionamos o arquivo readme para ser rastreado pelo versionador. E aí vem o que a gente vai fazer com mais frequência, tá? Que é os commits. O commit é quando a gente quer consolidar uma alteração. Acabei de implementar uma coisa, resolvi. Posso dar um commit e registrar que essa coisa foi feita para o meu versionador marcar isso como um snapshot, né, daquele momento. Então, git commit, e aqui entre aspas, git commit -m, entre aspas, eu posso colocar uma descrição do que esse commit representa. Então, por exemplo, arquivo readme, foi o que a gente criou. Posso escrever o que eu quiser aqui para descrever essa alteração, tá? Quando eu faço esse commit, é um registro local que fica, tá? Quando eu quiser que isso vá para a nuvem, que vá lá para o repositório, a gente vai fazer isso daqui a pouquinho, tá? O commit você pode fazer no vários localmente e depois você sobe tudo isso, tá? A gente vai estabelecer qual que é o branch padrão. Quando a gente fala branch, pensa o seguinte, que um projeto pode ter uma estrutura de uma árvore. Ele pode ter um braço que vai se desenvolvendo com outras ramificações, né? E pode ter outro braço. Por exemplo, um braço de homologação, algo que está sendo testado, e um braço de produção, algo que já está pronto para ser publicado. Então, esses braços podem existir paralelamente. Se um dia você quiser juntar, você pode também, sabe? Mas aqui na nossa aula, a gente vai usar sempre um braço só, que a gente pode chamar de main. O comando é esse, ó. A gente está estabelecendo que o branch que a gente vai trabalhar, git branch -m maiúsculo, o nome dele vai ser main. Beleza. E agora a gente vai falar, nesse nosso espaço local aqui, que é nosso diretório CoroSync, no meu caso, qual que é o repositório que deve conversar, né? Para onde ele vai subir isso, afinal? E aí que a gente vai estabelecer esse ponto de origem aqui, que é o nosso repositório, tá? Então, podem copiar esse comando, ó, git remote add, ele vai adicionar uma origem, né, para você publicar isso lá no repositório. E aí, se você observar, ó, essa URL é meio que o seu usuário, barra o nome do seu projeto, né? Beleza. Agora sim, a gente pode fazer a parte de subir isso por repositório, porque ele já sabe qual que é o destino. Quem está na mesma aí, deixa eu ver. Ah, Alan, tudo bem? Eu acredito sim, está sendo gravado.
Beleza? Vocês vão poder acompanhar. Inclusive, nas aulas que são assíncronas, tem esse passo a passo lá também, tá? Porque é um conteúdo meio paralelo. Então, tudo que eu tô fazendo aqui, lá você vai encontrar no vídeo também. E assim, Aí, gente, eu sei que eu tô... pode falar. é isso que eu ia comentar. Seria melhor a gente prestar atenção no que você está fazendo e depois pegar na aula gravada e fazer esses comandos, porque quem não tem noção de Git vai ficar meio complicado. Aí, Ó, tô no a meio parte disso. complicada, entendo, a parte complicada é só agora, porque a gente vai dar esses comandos, e acabou aqui com esse push, que é o último comando que a gente vai dar, depois vai ser só HTML. Então, eu vou copiar isso aqui. Alguém não está nessa tela? Porque, basicamente, se vocês criaram um repositório e estão nessa tela, vocês só precisam copiar cada um desses comandos e colar na tela. Colar lá no terminal, que vai dar sucesso. Vai dar tudo certo. Mas Tá? um de cada E aí, vez. um de cada vez, isso. Um de cada vez, vai executando. Sobre entender o que esses comandos falam, eu, claro, tenho a obrigação de descrever para vocês aqui o que a gente está fazendo. Não vou simplesmente falar, copia e joga isso aí no terminal, tá? Mas vocês não precisam absorver tudo isso agora. Realmente, Git é uma coisa assim que é um conhecimento que o programador precisa ter para trabalhar nas empresas, mas você vai absorvendo com o tempo, tá? Beleza? Então, não precisem, tipo, eu tenho que decorar o que cada um desses comandos faz agora. Não, só precisam executar comigo tendo uma noção do que está acontecendo, tá? Beleza. E aí a gente vai para o nosso código HTML. Certo, se eu der um push agora, ele vai pedir para eu me autenticar, porque eu quero subir isso agora lá para o repositório, ele vai pedir uma autenticação. E aí existe uma questão, existe uma forma da gente facilitar isso. Se você está no computador que é só seu, a gente consegue fazer uma configuração para ele não pedir mais autenticação toda vez que você for subir ou baixar algo do repositório. Eu ia sugerir a gente fazer isso porque é meio que 2 passos também. Mas, se vocês não quiserem, não precisamos fazer isso agora. O que vai acontecer é que toda vez que você der um push, como esse comando aqui, a gente vai passar sempre o repositório que a gente deu o nome de origem e o branch, main, certo? Ele vai pedir para a gente se autenticar. Acontece que eu já tinha a minha chave configurada aqui, minha chave SSH, que era a forma que eu ia comentar com vocês da gente automatizar isso. Para vocês, eu acho que vai aparecer tipo um pop-upzinho assim, ó, para você se autenticar lá no GitHub, quando você executar esse comando. Uma aba na internet. Isso, abre uma aba e aí você vai se autenticar meio que pelo navegador, né? Pelo Isso, para vocês vai acontecer isso. Pode seguir na confiança e autorizar isso, porque ele só quer checar se é você mesmo que tem acesso a esse repositório, beleza? Quem é você, afinal. Acabamos aqui a parte de Git, tá? Por que eu fiz isso? Porque é importante que vocês saibam como que esse código precisa ser armazenado. Ó, eu cliquei aqui no link do meu repositório e agora aparece para mim aquele nosso arquivo, o único arquivo que a gente criou, tudo bem? E aí espero que depois que vocês tenham dado o commit, vocês acessem aqui o repositório de vocês também e apareçam o arquivo que a gente criou localmente, tá? Apareceu o item lá, tá certo, então. Isso. Alguém sentiu alguma dificuldade aí? Podem me escrever no chat. Dificuldade todas, vai só copiar e colar, igual você falou lá no bagulho. Isso. Então tá tudo bem. Confie. Exato. Agora, assim, na vida você vai ficar usando depois só o git commit, git push, git pull. Depois a gente vai falar mais disso. Quem parou no terminal, o Irã. O Irã, é assim que fala seu nome mesmo? Ou tem um acento diferente do que eu tô falando? O Irã. O Irã, beleza. Ó, deixa eu tentar voltar para aquela tela aqui. Eu não sei se vai rolar. Eu vou criar. Para quem ficou preso no terminal, executa sequencialmente, separadamente, cada um daqueles comandos, que vai dar tudo certo, tá? Se não rolou, tá tudo bem. A gente vai codificar o nosso arquivo HTML, a diferença é que vocês não vão subir para o repositório, e depois a gente pode dar um suporte para cada um de vocês fazerem isso, tá bom? Isso. Beleza. Vamos, então, começar a codificar o nosso Ô, HTML. Thaís, Oi, pode falar, no Ian. Git Push, tá Git Push e sua origem principal. Essa origem principal é o link
do É uma GitHub? referência, isso, é uma referência ao repositório que a gente configurou. Quando a gente configurou o repositório, ó, esse comando aqui, a gente deu um nome para esse endereço, vamos dizer assim. Esse nome você que escolhe. Por padrão, a gente usa origin, que seria ponto de origem, sei lá. Assim como para o branch, a gente também escolheu um nome que é o main. Esse nome você pode escolher, você pode dar um outro nome para ele. E aí, na hora que você dá o git push, os parâmetros que você vai passar é repositório, no caso origin, e em qual braço? No braço main. Então, dentro do mesmo repositório, depois você pode ter outros braços e subir coisas para braços diferentes, tá? Mas é isso aí. Origin é o nosso endereço de repositório. Bom, vamos para o nosso... É 8 horas Só mais uma agora. pergunta, desculpa Pode falar. atrapalhar. Aí eu posso Tranquilo. colocar esse menos "u" origin main, né? Isso, espaço, origin, espaço, main. Ah, Perfeito. tá. Beleza. Deixa eu ver. Entrei na parte que saímos no site do GitHub e entramos no VS Code. Entendi, Alan. O que a gente fez, tem um colega já explicando também, aqui no VS Code, é o lugar onde a gente vai escrever o nosso código, a gente só criou uma pasta. E aí eu abri o terminal, depois disso, aqui em New Terminal, porque aí os comandos que a gente tem que executar no Git tem que estar no contexto dessa pasta. Então, é como se eu acessasse essa pasta para executar esses comandos, tá? Por isso que eu primeiro criei a pasta, depois abri o terminal, para já estar no contexto certo. Depois disso, é executar separadamente cada um daqueles comandos que aparece lá na tela do GitHub, justamente para você fazer o link entre esse repositório que existe lá e configurar o Git nesse espaço local para seu código ser versionado e subir para esse repositório. Então, a gente está meio que conectando as coisas, tá? Porque o Git você pode versionar ele, o seu código sem colocar qual é o repositório e depois configurar o repositório. Mas essa forma aqui é a melhor de você fazer no nosso caso. Depois a gente vai se entendendo melhor. Algo de errado não está certo. File to put some references. Deixa eu ver. Não, Thaís, o Oi. meu aqui eu copiei e colei, né, igual você tinha falado, e daí depois tinha dado esse erro. Eu peguei, tentei fazer um a um, e no final acaba dando esse erro aí, esse error. Não Tá. sei se Dá tem um alguma git coisa. status e me fala o que aparece na sua tela. Se aparece que o git está ali já e ele só não está rastreando arquivos, por exemplo. Então, git espaço status. E aí me fala o que aparece aí. Agora ele apareceu, new file, readme. New file readme. Tá. Dá aquele comando que é o commit. Eu não sei Ele se você apareceu, já tem comitado. ele apareceu isso aqui para mim. No commit set. Beleza. Então, dá aquele comando do commit, que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Git commit "-n". Deixa eu ver. Git commit, -n. E aí pode escrever o que você quiser. E se escrever depois aí seria para quê exatamente? Só para me entender. É uma descrição do que essa alteração significa. Por exemplo, eu implementei um menu, implementei tal coisa. É uma descrição do que Ok. aquela alteração fez. Beleza. E aí, você está com a página do GitHub aberta ainda. Tô sim. Você vê que depois do git commit, ele vai pedir para você adicionar o repositório. Aí você faz aquele comando. Eu já perdi meu histórico aqui. Mas pode seguir aquela sequência dos comandos. Você vai dizer qual que é o repositório e depois fazer o push. Deve funcionar. Tá, vou Tá? tentar aqui. Isso. Que tal a gente fazer... Não sei se a gente faz a nossa pausa agora, de uns 10, 15 minutinhos, e depois a gente volta. Mas também não quero prejudicar vocês que estão executando os comandos aí, perderem o intervalinho de vocês.
Eu não entendi a sua pergunta, Benjamin. Como faz esses negócios de histórico do comando? Os comandos que você faz ali no terminal, ali fica passando um monte, parece que você tá... É a setinha para cima, a setinha para baixo, você navega nos comandos que você fez. Beleza, obrigado. Imagina, legal. Juninho, pode me falar que explicação que você está perdido aí? Ô, Thaís, o terminal ele depois pode limpar os comandos ou não? Você pode usar o Ctrl L, que aí ele zera o que tá escrito. Mas o histórico, particularmente eu nunca limpei histórico do Bash. Eu não sei como é que faz. Tipo, esse histórico aqui do que tudo. Mas tem jeito de fazer assim, tá? Porque, inclusive, é um recurso super que faz sentido, né? Mas eu não sei te dizer agora como é que faz para limpar esse histórico. Mas com Ctrl L, uma dica aí, você consegue dar uma limpada nessa sua tela. Ah, tá, mas aí não vai perder não as alterações, né? Que também já fez Não, o commit, né? isso. Fica lá, quando você precisar reutilizar o código, você pode reutilizar. Eu acho que esse terminal, ele simula como funciona no Linux. Se você dar Ctrl R, por exemplo, você consegue fazer uma busca. Por exemplo, eu vou digitar aqui, ó, commit. Aí ele me traz o último comando, por exemplo, que eu usei, que tem commit. Aí eu posso tecar para o lado, e aí eu venho e edito o meu comando. Mas aí são firulas, né? Você pode dar Ctrl R para pesquisar, então, comandos que você já fez. Juninho, me conta, aonde você está perdido? Estou curiosa. Pedi uma explicação. Basicamente, pessoal, vou repetir, tá? Esses comandos do Git, eu acho que vale a pena a gente fazer agora no começo da aula, para vocês se familiarizarem com esse processo, mas você não precisa entender, decorar agora o que cada um desses comandos faz. Além de que, lá na aula gravada tem esse material para vocês assistirem depois. Desde o começo. Você está com o VS Code aí aberto? Pelo menos está de boa? O VS Code aqui. Porque assim, você pode fazer esse mesmo passo a passo depois, vendo a aula em vídeo, aí você pausa, faz cada um dos passos e vai dar tudo certo. E aí o que importa é a gente ter o VS Code aqui para a gente programar junto, tudo bem? É isso. Pois se você puder, Oi. você me manda o código de novo do Git commit, aquele "-m" e tal. Eu acho que Isso. eu digitei errado aqui. Tá, peraí. Vou digitar aqui, ó, é git commit-m. E aí, descrição. Beleza, obrigado. Imagina. Se você ainda está com a tela do GitHub aberta, nossa, a minha voz é muito aguda. Socorro, eu estou ouvindo o eco dela. Alguém aí que está... agora saiu. Não, ainda está o eco, tudo bem. Se você está com a tela aberta do GitHub ainda, tem os comandinhos lá certinho, né? Tenta localizar o Git commit lá. Eu acabei de ver aqui. É que eu já tinha executado eles um a um, entendeu? Por isso que eu achei estranho. Mas eu vi aqui. Entendi. Tá. Beleza. Juninho, eu vou mutar seu fone, eu não sei quem é que tá dando eco, tá? Mas se quiser falar, pode desmutar para falar. É isso. Diga, Irã. Posso compartilhar minha tela e você ver se está tudo certo, por favor? Pode compartilhar. Só autoriza. Tem que autorizar. Espera aí. Ou se tiver alguma coisa errada, aí você... Vamos lá. Essa sim é a tag responsável para a gente inserir conteúdo dentro do nosso HTML. Benjamin, não precisa se preocupar, porque o que eu expliquei aqui está lá nas aulas gravadas também, tá? Essa é a introdução. Não perdeu nada, tá? Então, tag body é onde a gente coloca o conteúdo que será visível para o usuário. Visível para o usuário.
Reparem que a body e a head, ambas estão no mesmo nível hierárquico aqui, logo abaixo da HTML, tá? Logo dentro da HTML, tudo bem? Abriu, fechou a tag, lembrar sempre disso, tá? Então, aqui o nosso body vai envolver todos os elementos HTML que a gente vai explorar agora. Vocês estão comigo? Tá tudo bem? Por enquanto, tranquilo. Vamos lá, vamos falar dos nossos elementos agora. A gente pode separar os nossos elementos HTML entre elementos não semânticos. Vou pôr um outro comentário aqui, ó. Elementos não semânticos. São elementos sem significado. Significado. Eles são, por exemplo, a div, abriu, fechou, ou o span, abriu, fechou, tá? Esses elementos servem para envolver qualquer tipo de conteúdo e apenas isso. Daqui a pouco a gente vai saber a diferença entre eles. Mas eles não têm um significado. A div, eu não sei o que ela é, ela pode ser qualquer coisa, tá? Mas a gente tem elementos que são semânticos, que é o que a gente vai conhecer agora, que eles têm significado, portanto, eles têm um tipo de uso correto, tá? Elementos semânticos têm significado. E existem tags para a gente dizer o que é cada parte do site. São as tags relacionadas... Benjamin, a div não tem significado, ela serve só como invólucro mesmo para as outras coisas, tá? O span também serve como invólucro, assim, para você colocar coisas dentro. E aí os elementos semânticos que a gente pode utilizar na hora de estruturar uma página. O primeiro deles é o header. Veja que é diferente de head, tá? É a tag header. Essa tag aqui serve, quando a gente utiliza ela no HTML, a gente está dizendo para o navegador o seguinte: essa é uma seção introdutória da página, ou é uma seção onde eu vou ter uma navegação, um menu, tá? Por exemplo, eu vou abrir aqui com vocês um site do Medium, que eu acho que funciona como exemplo também. A gente vai fazendo esses paralelos. Deixa eu só achar uma aba, beleza. Ó. Essa área aqui do site, tá vendo que tem o logo e o menu de navegação? Se você quer acertar na semântica, você vai criar uma tag header e dentro dela colocar os elementos daquele menu, daquele logo, tá? Então, a tag header funciona aí para isso. Eu vou pôr um comentário aqui dentro, ó. Introdução ou navegação, por exemplo. Outra tag que tem um significado legal, section, que vocês devem ter visto já também bastante, ela simplesmente diz que aqui é uma nova seção de conteúdo, tá? Então, ela separa seções de conteúdo. Simples assim. Se a gente for olhar aqui no nosso exemplo, que eu abri do Medium, essa área toda aqui, ó, Every Idea Needs a Medium, com um textinho, com uma imagem, pode ser uma seção. Essa parte rosa, outra seção. Então, cada vez que você tiver um bloco de conteúdo que mude de assunto e tal, para cada um deles pode usar uma seção. E aí tem um outro uso também possível, que é o article. Qual que é a diferença do article para o seção? O article, ele funciona para o seguinte caso. Quando um conteúdo está contido ali totalmente, por exemplo, um card de uma notícia, ou seja, dentro daquela área você tem informações só sobre aquele conteúdo, sabe? E fora no contexto em torno você não tem mais nada a respeito daquele conteúdo. Então, esse article, né, que seria tipo artigo, algo assim, é para tipos de conteúdo contido em si. É meio estranho, mas é isso mesmo, tá? Conteúdo contido em si e que direciona, por exemplo, para outra área sobre aquele conteúdo, beleza? E aí a gente tem outra tag que a gente sempre deve usar, que é o nav. É uma tag específica para uma área de navegação. Área de navegação. E quando eu falo navegação, pensem sempre em links de menu. Navegação é quando a pessoa pode clicar em vários links, enfim, mudar de área em que ela está, beleza? Vou pôr aqui, ó, menu, por exemplo. Então, concorda comigo que dentro de um header eu posso ter um nav, faz muito sentido, tá?
beleza? Todas essas tags aqui podem ser enfiadas uma dentro das outras. Por exemplo, dentro do Reader eu posso ter uma seção, eu posso ter um Nav. Não faz muito sentido eu ter um article, mas sei lá, às vezes a arquitetura do site tem isso, um cardzinho lá bem no cabeçalho do site, beleza? Então, você pode inserir essas tags dentro de uma outra seção específica, tá? E aí, para a gente fechar essas tags de layout, a gente tem também exemplo de artigo, acho que eu respondi, né? Pensa tipo num card de notícia que você clica e vai para a página da notícia, coisas assim, tá? Tipo um conteúdo super contido ali dentro, beleza? Um recorte, assim. Vamos falar então da tag main. Main é uma tag que a gente utiliza para dizer que aquela é a área de conteúdo principal do site. Nem sempre a gente utiliza, tá? A área de conteúdo principal. Existem landing pages, por exemplo, que você nem vai sentir, putz, como é que chegou a parte de área central, tipo um portal de notícias. É tudo tão distribuído e aleatório que você olhando você nem saberia identificar, beleza, qual que é a parte principal dessa página. Mas existe essa tag e, quando for o caso, podem utilizar sim para indicar que aqui é o conteúdo principal dessa página. E aí chegamos ao footer, beleza? O rodapé. Então, toda vez que vocês veem aquele mapa de links que tem no rodapé do site, aquilo ali super é um rodapé, tá? Às vezes tem até um formulário no rodapé, acontece. Deixa eu abrir aqui a nossa página do Medium, ó. Tudo isso aqui pode ser seção, tananã. E no rodapé aqui a gente tem isso aqui, ó. Tem o logo e três menuzinhos, beleza? Que tá bem pequeno, by the way, né? Ok, essas são as nossas tags, então, para estruturar um layout, dando um valor semântico. Isso aqui é legal para os robôs de busca, para os navegadores interpretarem bem que conteúdo você tem no seu site, tá? Então, são tags que têm um uso correto. Vamos falar agora, tudo bem até aqui, gente? Vamos falar agora dos outros elementos menores, né? As tags que a gente usa para texto, para imagem, parará. Beleza? Tudo certo. Elementos de texto, então. Vamos lá. Já que a gente tem algumas tags aqui Vamos usar a tag de seção? Vamos falar, então, das nossas tags de texto. A primeirona de todas que a gente sempre conhece, né, é as tags H para título. Beleza? Esse H, ele pode vir do 1, 2, 3, ele vai descendo de importância até chegar no H6, tá? Subtítulo. O que é importante saber? H1 é título principal da página. Não pode haver mais do que um H1 na sua página, tá? Pode ter somente um. E quando eu falo pode ter, é se você quer ter um site semanticamente correto. Nenhum navegador vai negar a renderização de 2 H1s para você. Ele vai printando. Pode falar, o Irã. Você levantou a mão aí? Pode, por favor, copiar esse código e colocar no chat, por favor? Tem umas partes que não tem ninguém. Compartilhar o código? Sim, deixa eu fazer isso. Obrigado. Imagina, peraí. Deixa eu usar o Dompad, que é algo mais simples. Depois a gente pode usar outras coisas. Ó, eu vou deixando aqui nesse link que eu vou mandar no chat para vocês o código. Só cuidado, porque esse link vocês podem alterar o que está lá também. Então, quando for copiar, seleciona tudo e dá um Ctrl C, tá? Não vai recortar, não, senão vai sumir da tela, beleza? Qualquer alteração que vocês fizerem aparece para todo mundo também. Obrigado. Imagina. Beleza. Vamos voltar aqui, então, para os nossos subtítulos. Aqui a gente pode fazer 4, 5, até chegar no H6, que seria o subtítulo de menor importância. Então, o que é importante saber só? H1.
A ideia é que tenha só um na sua página, você não pode ter 2 títulos principais, tá? Semanticamente falando. Já os outros você pode repetir até chegar, enfim, quantas vezes necessário H2, H6, H3, tudo bem? Quem quiser pode codificar o 2, o 3, o 4 e o 5, tá? Vamos falar de outro elemento aqui, que é o parágrafo. E para o parágrafo, eu vou mandar já um link para vocês, que é o gerador de Lero Lero. Não sei se vocês conhecem, ó, link no chat. É esse sitezinho aqui, onde vocês conseguem gerar. Opa, faltou o HTTPS aqui. Ó, você pode clicar na ovelhinha negra e gerar um parágrafo aleatório. Copia e joga lá no seu conteúdo. Isso é um parágrafo. Então, todo bloco de texto, a ideia é que ele seja dentro de um parágrafo, tá? Estilização de texto, pessoal. A gente tem várias tags que funcionam para isso também, e elas têm valor semântico, tá? Por exemplo, se eu quero deixar um texto em negrito, eu posso usar a tag B. Porém, existe a tag strong também, que se você olhar no navegador, vai ter o mesmo efeito. Ela vai escrever em negrito. Só que a diferença é que para o navegador, isso significa algo importante no seu texto, tá? Então, o B é apenas algo negrito, enquanto o strong é alguma coisa relevante, algo que você quer dar importância no seu texto, tá? E aí a gente tem id itálico, a gente tem, o que a gente pode fazer aqui? O mark também, que deixa o texto destacado. Já a gente abre essa página lá no navegador para ver. Se quiser fazer um texto riscadinho, como se você tivesse riscado, né? Querer deletar aquele conteúdo, é o del, tá? Eu acho que para texto, existem outras tags, mas aqui já tá bom, tá? Vamos abrir isso no navegador? Vocês podem ir lá na pastinha de vocês, pela ferramenta mesmo. Deixa eu só ir na pasta direta aqui, documentos. Ó, tô aqui na nossa pasta CorusSync, vou abrir com o navegador. E vou trazer para cá. Ó, é isso que a gente tem até agora, né? Vejam que as tags de layout, elas não fazem nada visível para o usuário. Elas só vão funcionar para dizer para o navegador o que é cada conteúdo que tem lá, beleza? A gente começou a ter conteúdo assim que a gente criou as nossas tags de texto, beleza? Ó, destacado, riscado, itálico, algo importante e negrito. Tem a mesma aparência, mas para o navegador são coisas diferentes. Tudo bem? Deixa eu ver o chat aqui se alguém falou alguma coisa. Ó, esse aí Tem que o você log abriu, também. esse aí que você abriu é a pasta que a gente criou do projeto? Isso. No seu navegador de pastas aí, eu esqueci o nome, como é que chama? Explorer? A ferramenta aí no Windows que eles usam para acessar uma pasta, né? Você Sim. abre a pasta e aí abre... Tá, pode falar. Desculpa. Não, é isso aí. Pode usar a ferramenta para você acessar a pasta normal e aí abrir com o navegador o arquivo. O Irã, pode falar. Desculpa, tá, não tinha passado aí. Ah, tá, beleza. Ok, vamos ver, mas a gente tem 10 minutinhos, vamos conhecer mais algumas tags. Vamos falar da tag de imagem, tá? Eu vou criar uma outra sessão, só por whatever, só para ter uma outra sessão, variar um pouquinho. E aqui a gente vai colocar as nossas tags de imagem. Deixa eu atualizar isso aqui e pôr lá no DOM-pad. Beleza, atualizado. O que a gente pode falar sobre a tag de imagem? A tag de imagem é aquela chamada tag vazia, tá? Ela não fecha, ela não tem conteúdo dentro dela, ela só vai ter atributos. E os dois atributos fundamentais para uma imagem é o source, que vai apontar o caminho para essa imagem, e o out, que vai ser a descrição dessa imagem. E é muito importante a gente dar importância, é muito importante a gente descrever bem o conteúdo de uma imagem, pensando em acessibilidade, tá? Para os leitores de conteúdo que existe na tela.
Então, se você, sei lá, tem um pássaro num fundo verde, a ideia é que você descreva pássaro ao fundo verde, taranã, ao invés de só escrever pássaro, por exemplo, tá? E aqui no Source, a gente pode ter uma imagem local, acessando o diretório, ou a gente pode colocar um caminho absoluto, que é esse caminho com HTTPS, taranã, com uma imagem da internet. Então, para agilizar aqui o esquema, para eu não baixar uma imagem agora, eu vou pesquisar aqui, ó, pássaro, e vou pegar uma imagem, por exemplo, essa aqui, copy image link, ó, em algum lugar está aqui, copy image address, cada navegador tem um nome. Ó, esse é o caminho para essa imagem. Se alguém quiser copiá-la junto comigo, eu vou deixar aqui no chat. Ah, legal, agora que eu vi sua mensagem, Benjamin. O alt é a descrição da imagem. E aí, esse alt é importante porque se a pessoa está com uma internet ruim, a imagem não está baixando, aparece o alt no lugar para ela em formato de texto, né? Ou para quem também usa, pessoas com deficiência visual que usam um leitor de conteúdo, vai explicar certinho o que é aquela imagem, tá? O que mais a gente pode falar sobre imagem? Formatos, tá? A gente pode usar JPG, PNG, SVG, GIF também, se pode jogar direto aqui. Tudo bem? Vamos falar de links agora. Ó, vou, nessa mesma seção, avançar aqui, tá? E vou falar de links. Minha gata tá pedindo para entrar, mas ela espera um pouquinho. Ela é boazinha. Link é uma tag normal, abre aspas, né? Normal, que a gente vai colocar um conteúdo aqui dentro. E aí, vamos falar sobre o link. Na verdade, esse A é uma tag que a gente chama de âncora. E aí, a gente transforma ela no link usando esse atributo href. E aqui a gente aponta um endereço, certo? Pode ser um endereço local do seu próprio site, pode ser um endereço para internet. E aqui dentro é o texto, por exemplo, link para notícia. Aqui dentro é o texto que vai aparecer para o usuário clicar. Beleza? Cadê a nossa página aqui? Vamos ver. Espera aí, deixa eu fechar isso aqui. Ah, tá no Firefox, beleza. Perdão, minha confusão. Ó. Tá aqui a nossa imagem e o nosso link, tá? Link para notícia. Existe um outro atributo que a gente pode colocar no link, que é o target. Com esse atributo, a gente pode escolher como que esse link deve ser aberto. E o que a gente costuma utilizar quando a gente põe o target é o blank, para que isso seja aberto em uma nova aba, tá? Se você não colocar, é igual o chamado underline self. Ele vai abrir dentro dessa mesma aba que o usuário tá. Se você quer jogar ele para uma nova aba, você usa o target blank. Beleza? Vamos por aqui, ó, wall.com.br, por exemplo, tá? Deixa eu ver o chat que tá rolando. Por que o underline? Olha, eu também não sei, tá? São os valores padrões que a gente tem lá na documentação. Sinceramente, eu não sei por que tem um underline. Caebs, me conta, o que tá acontecendo aí? Que você falou que depois... Que... Ó, clicando aqui, vai para uma nova aba. E claro que está errado, porque eu deveria ter colocado ó, o caminho absoluto, https://. Senão ele vai achar que isso é algo local dentro do meu diretório, tá? https. Beleza? Então, quando for caminho para fora, sempre põe o caminho absoluto, tá? Com https. Sobre link, tem mais umas coisinhas que a gente pode falar, tá? Eu falei para vocês que isso aqui é uma tag de âncora, e como âncora, eu posso apontar o usuário para uma outra área dentro dessa minha mesma página. E para isso eu vou usar o jogo da velha, alguma coisa dentro do valor do href. E esse alguma, minha gata já chegou aqui tomando espaço, esse valor que você vai colocar aqui é o mesmo valor que um determinado elemento tem que ter no seu ID. Então, por exemplo, aqui no meu H1 ou em qualquer tag HTML que você tenha no corpo do documento, eu crio o atributo ID
e dentro dele coloca um valor, que aqui no nosso caso vai ser alguma. E aí, quando o usuário clicar nesse link, por exemplo, eu vou tirar esse target blank aqui, ele vai direcionar o usuário para essa área. Então, é comum a gente utilizar, por exemplo, numa landing page, essas âncoras. E aí, na seção, por exemplo, você dá um ID para a seção do tipo, aqui é contato, aqui é tal coisa. E aí, você usa as âncoras para ir jogando o usuário lá para baixo. Tudo bem? Eu não sei se a gente vai conseguir testar esse efeito agora, porque a gente tem pouco conteúdo na página, mas vamos ver. Thaís, eu só não entendi aí a parte do... Você comentou que no H1 tem que ter o quê? Quando abre essa... Sim. Para que a gente consiga jogar o usuário para algum conteúdo na página, a gente precisa fazer o vínculo através do atributo ID. Então, no elemento, que pode ser uma seção, pode ser um parágrafo, eu incluo esse atributo ID e jogo um valor para identificar, né, esse elemento. E é esse o valor que eu vou utilizar aqui, ó, no href, colocando o joguinho da velha antes. Então, o mesmo que identifica lá no ID, eu tenho que usar aqui embaixo para chamar ele. Perfeito, isso mesmo. Tá. Ó, como a nossa... Repara aqui comigo, ó. A gente está meio que para baixo no conteúdo, né? Tô vendo só a imagem. Se eu clicar nesse link aqui agora, ele me joga lá para o título, que é onde eu coloquei a minha âncora, tá? Então, aqui eu tô fazendo o inverso, né? De baixo para cima. Alguns sites têm aquele íconezinho que fica aqui do lado, né? Para você subir tudo de uma vez. Mas, normalmente, a gente usa em landing pages para jogar o usuário para baixo no conteúdo. É tipo um índice. É isso mesmo, é tipo uma marcação. Querem ver a gata? Eu vou mostrar a gata. Faltam 4 minutos, aí eu mostro ela. Tá, beleza. Vamos falar, então, de listas. Aqui a gente tem imagem, aqui a gente tem link. Vamos abrir uma outra seção para colocar umas listas ordenadas e não ordenadas. Vou tirar esse D aqui. No HTML, a gente tem, para simplificar, assim, 2 principais tipos de listas, tá? Listas que são ordenadas, ou seja, existe uma ordem numeral ali para aquela coisa, e essa tag é o OL, Ordered Lists, certo? E dentro da lista, a gente utiliza a tag LI para criar um item dentro dessa lista. E automaticamente o navegador vai colocar o numeral 1, 2, 3 para cada um desses valores, tá? Então, vou pôr aqui, ó, sei lá, nome de pets, gato, cachorro e, sei lá, cobra. Tem pessoas que têm cobra de estimação. Então, isso é uma lista que vai ter um número, beleza? E aí, existe um outro tipo de lista que é não ordenado, que é só, tipo, um bullet que ele vai colocar ali. Que é o L, de unordered, né? O L. E dentro dela é a mesma coisa. A gente vai usar um LI para cada um dos itens que deve existir dentro dessa tag. Vou copiar isso aqui e jogar lá no Notepad. Vamos ver isso no navegador. Ó, uma lista ele vai sequenciar dessa forma numeral, a outra ele só vai colocar uma bolinha, tá? Tudo isso, claro, é estilizável, é configurável depois pelo CSS. A única diferença é que um numera e o outro não? Isso. A diferença é semântica. Por exemplo, isso aqui sim pode ser um índice, onde o navegador vai interpretar e vai saber que existe um conteúdo sequencial no seu site. Você já viram aqueles blogs que tem um super índice, né? O que é tal coisa? Aí ele vai enumerando assim os conteúdos de forma bem numerada, né? Isso é legal para as engines de busca, né? Para os robôs de busca, saberem que existe um conteúdo sequencial no seu site. Agora, isso aqui, por exemplo, o URL a gente pode utilizar para fazer um link de navegação, onde não existe uma sequência, mas são itens possíveis, mas não são sequenciais assim, tipo, um vem depois do outro, tá? Então, existe aqui o valor semântico para dizer, olha, isso aqui é sequencial, um vem depois do outro. O não ordenado, não tem ordem, mas você tem todas essas opções para ir aonde você quiser, por exemplo, tá? Então, é só um detalhe semântico mesmo.